é porque essas visões eram muito fortes. E eu não sabia. Depois eu descobri por quê. Aos poucos, hoje a gente sabe tudo, porque a gente acaba tendo revelação, estudando e futucando as coisas, principalmente das escrituras, que são muito, muito elucidativas. Sim. Quando você não olha com um olhar crítico religioso. Né? Quando você olha as coisas dos apóstolos, o que eles escrevem, por exemplo, naquele livro de Atos, é Atos mesmo, os Atos deles. Então você começa a comparar, ver as coisas que Paulo escreveu em Gálatas, por exemplo, que é incrível, a hora que ele confronta Pedro, Barnabé, todo mundo, ei, é tipo assim, vocês estão bunda mole? Só porque os caras chegaram aí, os caras da circuncisão chegaram, agora vocês estão ficando molengo, vocês têm que enfrentar. E esse era o Paulo, que era o que queria matar os cristãos todos. É. E agora já estava do lado que teve a revelação, caiu do cavalo, viu Cristo falou com ele, ficou 3 dias sem ver, foi levado lá para cima, voltou e transformou o coração. Houve perdão para o cara que praticamente fez um genocídio. Exato. Aquela história do perdão. Então, tipo assim, ele perseguia exatamente. E ele viveu um momento que ele se transformou no casca grossa. Então ele teve visão. Eu tive muita visão de criança e ficaram momentos assim que a minha avó tinha que ficar no quarto. Mas você limitava essas visões? Você tinha medo ou não? Você deixava... Ó, a visão que mais me deu medo, primeiro assim, começaram a parecer que eram pesadelos. Aí minha família passou a tirar o feijão na noite. Porque achava que era isso. Que era o feijão. Passou a não deixa dormir de barriga para cima, dorme de lado, senão vai ter de novo pesadelo. Fizemos todas as coisas que poderiam evitar. E os pesadelos, quando vinham, eram coisas assim, diferentonas. Mas eu tô achando que é um pesadelo. Até o dia que eu tô deitada, minha avó já estava dormindo toda a noite de mãozinha dada comigo. A hora que eu pegava bem no sono, ela saía. E a luz do quarto tinha que ficar acesa. Porque se apagasse a luz, eu via um monte de coisa. E aquilo estava chato para a família, porque aí eu acordava gritando, acordava todo mundo, aquela coisa. Bem, se na minha casa tivesse alguém que soubesse me ungir com óleo e declarar... sai em nome de Jesus, tivesse essa consciência, não precisa ser religiosidade, é autoridade no mundo espiritual, aconteceria o que acontece em várias casas de a criança absorver isso por alguma maneira, ou seja, quem for, ou adulto, e conseguir parar com essa história. Mas ninguém sabia disso, né? Então, no meio dessa brincadeira, eu estava ali, coitada, passando pelo meio do tiroteio. Só que, numa das noites, eu tô deitada, e eu ouço, meu olho abre assim, pô! Mas não tive medo. Eu pensei que eu ia gritar, vó, papai, e meu pai ainda não tinha chegado. E o que você viu? Meus pais tinham separados, estava eu e meu pai no quarto, minha avó com a Ângela no outro, e a Niná, a minha tia-avó, com a Ana Maria no outro, porque tanto meu pai quanto o irmão dele, filhos da vovó, tinham se separado e as filhas estavam com os pais naquela situação. Os pais estavam com as filhas, que passavam os finais de semana com as mães, mas estudavam com os pais. Uma coisa que eles decidiram lá. Beleza. Eu olho e vejo que meu pai ainda não está, minha avó também não está mais. Sinceramente, eu não fiquei com medo. Muito atípico, era para eu estar berrando já. Só que nesse segundo que eu estou olhando tudo, uma voz fala no meu ouvido direito, como se estivesse deitado na cama, e fala assim, olha para o lado, eu sou o demônio. O quê? E eu estou dormindo com você. E você não teve medo? Não, aí nesse momento eu parei e falei, não vou olhar nada. Vou olhar? Falei, não sei se sou eu, se é, mas eu ouvi. Aí a voz falou de novo, tudo bem, então olha para os meus pés. Ué, foi meio que, sabe, automático. Eu falei, para os pés tudo bem. Quando eu olhei, os pés eram de bode. Os seus? Aí o meu não, a quem tava do meu lado, até a cintura era um bode. Cara, quando eu vi aquele bode, ai, que eu dei de cara comigo, cara a cara, eu fiquei com o demônio. Caramba, eu tomei um susto tão grande que eu acordei, acho que o quarteirão inteiro berrando. Imagino. Com a pequena boca que tenho, com essa caixa de som que eu ganhei naquela noite. Cara, mas eu tomei um susto, mas um susto tão grande, porque os olhos que me olharam, tinha uma fúria no olhar, como se fosse assim, de uma fera que ia me devorar ali. Era um negócio, e um sorriso na boca, que era a falsidade,
a maldade, do mal. era o sorriso. E as bochechas muito vermelhas, tudo isso muito avermelhado, muito forte. Mas ele... Uma coisa horrorosa, estou me lembrando aqui da cara. E foi muito junto. Então, aquele momento, aquela criatura era como se estivesse tomando, mas eu não permiti. Eu comecei a berrar, dei um pulo muito grande e nesse momento meu pai estava entrando no quarto. Eu já pulei no colo dele e comecei a gritar, o demônio na minha cama, o demônio na minha cama. E ele disse, não tem nada na sua cama, não tem nada. Então, você imagina a situação que eu fiquei. O meu pai achando... Coitado, o que está acontecendo com a minha filha? Está ficando maluca? O que houve? Está gritando o demônio na cama, não tem ninguém na cama. E eu tinha que contar, né? E ao mesmo tempo, foi uma experiência para mim. Aí, até eles me acalmarem, eu agarrada com o papai, eu não quis mais dormir naquela cama e fui dormir na cama do papai, a cama de solteiro, né? Entre minha cama e ele tinha uma mesinha, abajur. Vou eu para a cama do papai. Dormi a primeira noite, a segunda noite e a terceira noite. Na terceira noite, abraçado comigo, e eu tô com meu herói, tô com meu pai, acabou, né? Não tem pra ninguém vai vir me perturbar aqui, não vai haver coisa alguma nesse mundo que me perturbe, porque eu tô com meu pai, né? É. Só que, de repente, o meu olho, abriu de novo. Abriu. Não tô com medo, não vi ninguém. Quando eu olho para a porta do quarto, fechada, né? Porque eu tô com o papai, atrás da porta sempre tinha um gancho que o papai colocava. Tinha uma capa que, quando ele precisava, ele usava, que era uma capa que servia para chuva. Era tipo um casacão, daquela coisa que por fora é impermeável. Ele colocava um calção que ele amava acordar e pegar, e colocava o chapéu. Então parecia uma pessoa o tempo inteiro. Só que quando eu olhei, que eu não gostava daquela capa ali, eu falei, com a minha mente, eu falei assim, eu já sei quem você não é nada, você é a capa do meu pai, você é o calção do meu pai, você é o chapéu do meu pai, estava resolvido, não vou ter medo, não tem problema nenhum, e eu tô com o meu herói. Quando eu tô falando isso, daquela capa começa a vir uma fumaça branca, a sair assim por dentro, um fio de fumaça, esse fio de fumaça virou um véu, fechado, eu não vi quem estava dentro, até o chão, e formou uma figura coberta por como se fosse aquelas figuras que até a gente brinca de fantasma, que alguém desenhou, porque alguém viu essa figura e desenhou, e não essa figura alguém desenhou e depois alguém viu. Tá. Essa figura, mas ela estava ali normal, 3D total. Eu olhei e aquilo veio andando como se tivesse rodinha no pé. Sei, meio flutuando. Assim. Aí eu falei, é melhor você parar que eu vou ter que acordar meu pai. E eu comecei a pensar, nossa, eu vou acordar meu pai. Jesus, meu pai. Vai dar uma loucura isso aqui. E aquilo não parou. Até que chegou aqui do lado, eu tô abraçada pelo papai na cama. Aqui do meu lado, chegou do meu lado, eu aqui. Eu falei, quando chegou do meu lado, eu falei bem alto, vou acordar o meu pai. Sem falar. Sim. Abaixou, abriu o véu, aí foi o terror. Era uma cara com os olhos extremamente em chamas, mas uma chama ruim, não era uma coisa divina, era muito ruim, uma boca de muito ódio, virou para mim e falou, não adianta seu pai! Meu irmão, aí eu só fiz assim, pai, aí meu pai para um lado, eu para o outro, eu começo a gritar, sumiu, desapareceu, e aí aquela foi a conta certa para o meu pai procurar um psicanalista. E eu vi meu pai caçando esse cara e me levou para conversar, e eu vi meu pai conversando com ele, eu ouvi ele dizendo, olha, a gente não está conseguindo dormir, está acontecendo isso, e naquele momento ali, o médico começou a querer administrar para mim medicações. Mas eu estou aqui do lado ouvindo. Eu me lembro que ele me chamou para falar, eu me lembro do rosto desse médico não acreditando, e eu dizendo, olha, eu vi isso, que bom. Para ele era uma loucura. Talvez se fosse o Jung ali, claro que ia acreditar na hora. Talvez o Freud não, mas o Jung sim. Porque o Jung tinha essas visões. E aí, saio eu dali com meu pai, bacana, e vou em casa e meu pai me dá um remedinho e eu ouço, não tome.
Por quê? Eu deixei, porque eu ia ser uma criança drogada. Ah, entendi. Viciada nisso. Eu deixei cair na minha língua, tirei, joguei fora. E quando meu pai sai, que foi pro escritório, eu comecei a chorar dentro do meu quarto. Falei, meu Deus. E eu conhecia muito as coisas do catecismo de Cristo e tudo. E eu sofria muito com a morte de Cristo, sempre sofri com isso, porque era igual a galinha dos ovos de ouro, se não me engano, de Lavoisier. Você mata a galinha, você não tem mais ovo de ouro. É. O que você vai comer? Que burrice é essa? Tá louco? Você mata a galinha, ela te dá um ovo de ouro, você mata a galinha, aí você não come mais ovo de ouro nenhum. E eu falo, gente, mataram o cara que curava todo mundo. Eu pensava assim, por que mataram? E eu me lembro que quando eu vi isso pela primeira vez, a história de Cristo, eu falei assim, que mundo é esse? Que mata um cara desse? Quem são essas pessoas que têm coragem de matar? Isso foi uma questão na minha cabeça muito forte. Naquele momento que eu estava chorando no quarto, que eu nunca me esqueço, eu falei, aonde eu estou? O que está acontecendo? Por que eu tenho que ter essas visões? Porque agora essas criaturas vão aparecer a hora que quer, porque não adianta meu pai. Quer dizer que o meu pai não tem importância nenhuma, vai aparecer a hora que quiser. Vê aí, eu não confio no Tuti. Ah, não foi você? Então confio. Ah, então tá certo. Foi o chá verde, então é uma delícia, hein? E aí, o que acontece? Naquele minuto, eu estava naquela questão, naquela DR, né, espiritual, de querer entender quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, por que nasceu, quem não nasceu. Eu cheguei naquele momento muito criança, mas como eu já sozinha, assim, como eu já tinha tido visões, eu tinha que me virar, né? O que está acontecendo? Aí poxa, agora eu fui num cara, tem esse remédio, tô ouvindo que é para não tomar, não vou tomar, porque eu sei que quem está falando comigo. Agora, ao mesmo tempo, não sei como explicar para ninguém, não tem ninguém que vai me acreditar. Aí eu comecei a chorar e falei, poxa, Deus, por que Jesus foi para a cruz? E aí eu comecei a ver a cruz. Anos depois, hoje, entendo que toda vez que eu tenho um problema, eu corro para a cruz. Porque na cruz o inimigo não pode me pegar. Porque foi ali a vitória. Então eu não sabia que naquele momento eu estava sendo... arrepiei, não teve jeito agora. Eu estava sendo levada para a cruz para que eu pudesse ter blindagem na minha mente. E ali naquele momento que eu estava indo para a cruz, eu ouvi uma voz que se antecipou, e eu não percebi que não era de Deus, porque é muito imitando, e disse assim, você está no inferno. Eu falei, eu estou no inferno? Você está no inferno? Eu falei, não, mas eu tenho que sair daqui. É muito simples, vai na janela, põe uma cadeira, bota o seu joelho no parapeito, emborca a sua cabeça, que ela pesa mais que o corpo, e deixa ela fazer bof lá embaixo, que o seu corpo vai sair do seu espírito e você vai voltar para Deus. Eu não conversei, corri para a janela. Você imagina como é que acontecem coisas com muitas pessoas que a gente pensa que se suicidou, que aconteceu, né? Que aquele momento estranho, Matrix do mal, né? E eu corro para a janela, só que aconteceu o seguinte, quando eu botei a cadeira, que eu botei o joelho, que eu ia virar minha cabeça, já ia cair, eu olhei para trás assim e falei assim, a vovó vai para o céu, papai vai para o céu. Mas a Niná, essa minha tia-avó, ela era muito rígida. Ela era rígida demais. E a Niná, ela era muito religiosa e tudo ela falava, isso aí não sei o quê, o chifrudo vai pegar, não sei. Então ela trazia a presença do inimigo muito com a religiosidade dela. Não era a maldade dela, era a maneira dela. E a Niná, ela acabava sendo uma fonte de perturbação em muitos momentos, muitos. E ela é uma senhorinha, uma gracinha, mas a gente se grilava com ela, eu e minhas duas primas, eu mais, porque era comigo mais isso, porque ela tentava me parar muito. Ela via que às vezes eu estava parada pensando, ela para, tá pensando em quê? Ela sacava que eu estava voando, né? E a Niná, então eu falei, mas a Niná vai ficar aqui. Porque a Niná era aquela que, tipo assim, não tá dando a Niná. A Niná tá muito chata, a Niná tá muito perseguindo muito em cima de mim. Então eu tinha uma versão com a Niná, mas com a vovó era aquele amor, a colinho da vovó o tempo inteiro, e a Niná deixa a Niná pra lá. Tira a Niná daqui, a Niná muito chata. Então, nessa hora que eu olhei para trás, eu falei, mamãe vai para o céu, papai vai para o céu, vovó vai para o céu, mas a Niná vai ficar aqui no inferno. E virei para me jogar. Quando eu fui me jogar, sem saber o que eu estava fazendo, aí veio a voz de Deus e falou, cuidado, hein? Porque se você não morrer, você vai se quebrar toda e quem vai cuidar de você vai ser a Niná.
Cara. Meu irmão, eu dei um pulo pra trás. Olha como é que Deus me salva com a própria coisa que parecia ruim, né? Isso é Deus, né? Ele transforma a maldição em bênção, né? Eu volto correndo, falei, não, então eu prefiro ficar no inferno inteira. Niná, não, desço correndo, saio de fininho, sem a Niná e a vovó ver, tinha um programa chamado Alô Doçura. Sim. Eva Vilma e John Ebert, né? É. Eles eram um casal, né? Não lembro direito, mas existia. Era. Criança. Todo mundo querendo ver se eles davam um beijo na boca, que era a sensação. Como era casal, podia, né? E eu passo por trás delas, assim, escondidas, pulo o muro, que eu era aquela menina de gostar de pular de muro, subir em telhado, subir em árvore, sempre fui assim, loucura. Saio da casa, nós morávamos numa vila gostosa, saí, andei pelo quarteirão e entrei na casa do Paulo, nosso amiguinho, que era... A casa do Paulo tinha um quintal imenso onde a gente fazia os ensaios das músicas, de tudo, quando a gente ia fazer os teatrinhos, que a rua inteira todo mundo gostava de teatrinho. Coisa deliciosa. E aí eu corro para a casa do Paulo, entro e a mãe dele está limpando a casa. E na porta que eu entro, eu vejo o sofá atrás aqui, a mesa da comida, ela encostou na parede e botou as cadeiras com as pernas para cima, porque nem naqueles restaurantes, quando termina a noite. E ela varrendo, eu falei, o Paulo tá aí? Ela disse, não, tá chegando da escola, mas pode sentar. Colégio. Eu sentei, esperando o Paulo, dizendo, ai meu Deus, que loucura. Quase que eu morro. Eu pensei assim, que coisa, que doideira, não dá para contar a ninguém, mas deixa o Paulo chegar para... vamos brincar. Ela entra pro corredor varrendo e de repente a voz volta e fala assim, você vai conseguir, volta lá, entra no banheiro, pega o lenço comprido, amarra ali no... Sabe o registro? Sei. Dava para subir na beirada da banheira, botar o lenço, amarrar, sobe na cadeira, amarra no pescoço e chuta a cadeira. Nossa. Me ensinando eu me matar. Meu Deus. Aí eu falei, eu não vou fazer nada disso. Depois, se não der certo, é a Niná que vai cuidar de mim. Nossa, não quero a Niná cuidando de mim. Não, Deus me livre. Não vou. E começou, mas você não vai aguentar comer aquele pigadinho que você não gosta com batata que a Bia faz. É um picadinho que eu odiava. Não suportava. Senti até o cheiro dele agora. Veca. Aí eu, e você não vai aguentar esperar você fazer 18 anos. São muitos anos do lado da Niná. Aí começou aquela coisa na minha cabeça. E eu dizendo, não. Até que chegou um momento que eu falei, ok, eu vou tentar mais uma vez. E vou me levantar. Quando eu vou me levantar, glória a Deus. Aquela cadeira que estava bem na minha frente, eram duas, mas tinha uma bem na minha frente, lá na mesa, uma mesa assim parecida com essa de madeira, encostada, aquela cadeira com os pés para cima, naquele quadrado dos pés, que tem o tampo virado de cabeça para baixo, sempre tem uma madeirinha para segurar o pé assim, né? Sei. Ali no meio pintou uma luz, um brilho, mas um brilho assim, sabe, muita purpurina junto, muito brilhante junto, aquilo ali. Aí eu parei. Porque, além de tudo, além de brilho parar qualquer um, luz para qualquer um, né? A gente para ver. Mulher, então, ama brilho, purpurina, tudo, né? A gente, é um negócio, é uma coisa... Nem Spielberg, sabe? Nem filme de Spielberg. Aquele brilho foi tão forte que eu fiz... Eu parei. Parou minha mente, parou tudo. Falei, que isso dentro da cadeira? Aí o brilho aumentou assim, ó. Ele ficou no ar um tempinho assim, muito cheio, aquele brilho todo. E ele abriu. Quando ele abriu, entrou um anjo. Caramba, eu falei, nunca tinha visto na minha vida um anjo e nem nunca tinha visto algo bom nas visões. Era sempre uma turbulência. Eu falei, ele olhou para mim com um cabelo meio cacheado, assim, um castanho, mais ou menos do tom do seu, um pouquinho mais claro. Ele olhou para mim, bem no meu olho, deu um sorriso e falou assim, não fica triste não, tá? Tudo vai dar certo. E te passou uma paz? E olhou para mim. Quando falou isso, fez assim. Aí veio assim, Deus está te ouvindo. Eu falei, ele está me ouvindo, ele está me vendo, ele está vendo isso o tempo inteiro. Aí a luz fechou, eu dei um pulo assim, totalmente preenchida, renovada, lotada. Assim, aí a mãe do Paulo entra na sala e falou, o que houve? Aí quando eu ia falar para ela, foi, não jogue pérolas aos porcos que eles vos dilaceram. Ah, você escutou. Tipo, ela não está preparada para ouvir isso, vai virar igual pérolas aos porcos. Não que ela fosse um porco, mas tipo assim,
Tem coisas que a gente precisa guardar Exato, exato. para contar ou para a pessoa certa ou na hora certa, ou para ter análise. Porque é uma promessa para você. Tudo vai dar certo. É uma visão que Deus te deu. E o que você falou pra ela? Aí eu olhei pra ela e falei assim, nada não! Saí correndo pela porta. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu saí na porta, eu não conseguia ficar parada. Deixa eu tentar fazer aqui pra câmera ver. Eu comecei a fazer uma pulada assim, que faz assim, ó. Já andou assim? Ah, que tipo, não cansa? sei. Quando é criança, não Sei. tem esse passinho? Eu fiz esse passinho e fiquei fazendo a volta no quarteirão. Acho que eu dei umas 40 mil voltas naquele quarteirão, porque eu não tinha lugar na terra para parar. Não tinha. Eu tinha que estar em movimento. Primeiro que a energia que estava em mim era 200 mil vezes o Brasileirinho cantando na parte rápida, com banda e com tudo, com todo mundo ali. Era tão forte. E era tanta alegria, era tanta alegria, era tanta alegria, era tanta alegria, era tanta alegria que eu tava assim. Nem o Forrest Gump fez tantas voltas. E eu não conseguia parar, não conseguia parar. Até a hora que eu consigo, entro na casa, calo a minha boca e a minha vida começa a mudar. Nunca mais eu tive uma visão ruim. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço, fui!